Salve, salve galera! Mando o LP aqui mais uma vez, gravando um outro vídeo da minha incrível sala de estar. E no vídeo de hoje, eu sei que assim, o intuito desse canal, claro, era primeiramente falar sobre cinema, né? Que é um assunto que eu tô mais envolvido. Nunca vou dizer que manjo, porque na verdade eu não manjo porra nenhuma. Mas eu simplesmente só quero transmitir minhas emoções daquilo que eu acompanho. E cinema é principalmente a minha principal fonte de entretenimento. Mas hoje eu queria fazer uma coisa diferente, comentar de uma coisa diferente. E é tão engraçado que eu acho que enquanto eu preparava as coisas para poder gravar esse vídeo, o meu PlayStation tava sentindo que não ia ser uma temática comum. Ele ligou todas as vezes aqui, atrapalhando o início do vídeo. Mas é isso aí, gente. Hoje eu vou me arriscar a falar de videogames. E hoje eu vou comentar um jogo que eu peguei ele na pré, né? Que eu queria muito saber o desenrolar dele. Joguei, concluí e vou falar pra vocês aqui as minhas impressões de God of War Ragnarok. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu acho, eu não entendo muito de games, eu não sou pro player, eu sou muito casual. Então eu vou tentar aqui, eu não roteirizei pra realmente passar as minhas sensações do jogo. E eu não sei quanto tempo de vídeo vai ficar, então eu simplesmente vou falando e depois eu vejo e posto e, mano, quem aguentar ver 20, 30 minutos de vídeo, boa. Não sei nem se vai chegar a tudo isso. E quem não aguentar, tudo bem também, tranquilo, sabe? Realmente eu quero expor o que eu senti a respeito. Então vamos lá. Eu acho que eu preciso começar do começo, né? E o começo é o jogo de 2000 e, se eu não me engano, God of War de 2005, primeiro de PS2, né? E eu lembro que assim, eu comprei o meu PS2 na época, quando tava virando a geração. Então, saiu o PS3 e eu comprei o PS2. As coisas eram mais difíceis na época, né? E aí eu comprei o God of War, o primeiro. Então assim, foi um puta impacto, porque o último videogame que eu tive foi o PS1 e acho que o intervalo de tempo entre um e outro foi de anos. Não lembro quanto tempo, mas foi muito tempo. E aí eu comprei um, comprei o dois, comprei vários outros jogos, mas nenhum me marcou tanto quanto o primeiro. Fato é que mesmo um monte de gente preferindo o segundo por ter várias correções, né, em relação ao primeiro, eu posso falar que pessoalmente o primeiro me marcou mais. Eu sempre fui um amante da mitologia grega, adorava essa temática, e ele me conquistou muito. Eu sei que depois eu não cheguei a comprar um PS3. Então eu vi alguns jogos na casa de um amigo meu, né? Fica aí, Juan, forte abraço. E eu demorei muito tempo pra comprar. Assim, depois na virada de geração de novo é que eu comprei um PS4. Em 2020 agora, pra você ver como foi recente. Tipo, do PS2 eu pulei pro PS4. Olha a janela de tempo, né? E eu comprei um PS4 usado, porque na época o PS4 novo tava muito caro. E não foi nem, sabe, tipo, não foi PS4 Slim Pro, foi o Fat mesmo. Então assim, eu peguei um mais fraquinho e aí pouco tempo depois, nem um ano direito, eu acho um ano mais ou menos, eu esperei, né, porque o pessoal sempre falava que eletrônicos você nunca compra quando estiver saindo, porque tem sempre ajustes e tal, sempre é bom esperar uns lotes aí pra frente, e comprei o PS5. Mas não quero contar a minha história de vida. O que eu quero falar é do jogo em si. Então vamos lá. Joguei todos os três. Então eu não sou aquele adepto de God of War pra ter jogado todos os ademais que circundam, né, a história, mas joguei os três principais e os dois de PS4, que é o God de 2018 e agora o Ragnarok. E, gente, é muito interessante porque você tem uma franquia que ela se fechou de uma maneira muito... Apesar de ter um pós-crédito no final de God 3 que dava a entender que teria uma continuação, ela se fechou muito bem ali. Então seria muito complicado a gente ter uma nova saga em outro lugar, com outra história,
que fizesse sentido, né? Que você não caísse nos mesmos clichês e mesmos problemas e tal, e pudesse se reinventar. Isso é um problema para toda franquia, não só essa em particular, mas toda franquia que quer dar uma sequência e precisa dar uma mudada. O God de 2018, os 3 primeiros God of Wars, né, 1, 2 e 3, eu posso tá falando besteira porque, de novo, eu não entendo muito, mas eu fiz umas pesquisas e tal, e era aquela pegada hack and slash, né? E qual que era a sensação que eu tinha? A história era pífia, tipo, é aceitável, mas não é nada demais, muito porcamente desenvolvida, as motivações à época eram bem mais ou menos, eu lembro que não tinha legenda, a gente jogava no inglês, era meio que o que entendia e tal, mas mesmo se aprofundando na mitologia não era aquela coisa incrível, né? Principalmente hoje, olhar pra trás, tendo a minha visão de narrativas, né? Esses jogos eles eram aceitáveis, digamos assim. Mas o principal core da franquia era a raiva, né? O esmagar os botões e você sair matando e estripando tudo que tivesse pela frente de inimigo. Então as telas enchiam de inimigos e você ia batendo. E vai. É interessante você notar que quando você tem a mudança do último God of War 3 pro de 2018, e é complicado porque você não tem uma sequência lógica nos nomes. É God of War 3, God of War 2018. Tipo, God of War de novo. O jogo ele dá uma guinada em 180 graus que é tão absurda que eu acho que na ficção até hoje Luiz Paulo, LP, nunca tinha visto. Uma mudança tão drástica que mesmo assim consegue manter a essência do personagem. Mas vamos lá, vamos por partes. O que acontece, né? O terceiro ele finaliza a mitologia grega, né? Com aquela história relativamente razoável. E no de 2018 você começa, você e seu filho no funeral da sua esposa. Beleza. E aí você tem um gancho em que você tem que espalhar as cinzas dela do mais alto monte dos 9 reinos, na mitologia nórdica. E aí o que acontece? Nisso você tem o desenvolvimento de pai e filho, né? E o Kratos que traz aquela carga da mitologia grega, a criação espartana, a fúria, a raiva contra os deuses, todo esse problema que a gente viu ele, né, em todos os jogos. Agora ele tem um filho. E a esposa dele morreu a esposa, digamos, morreu de morte morrida, sabe? Não foi tomada dele. Então, de certa forma, ele tá tranquilo e conformado com isso. Só que aí ele se descobre meio que no meio de uma teia, né, dos gigantes, envolto em profecias e acontecimentos que de certa forma são maiores do que ele precisa lidar com tudo isso enquanto protege, treina, guia o filho dele, né? E aí o que acontece? A jogabilidade, né? Eu vou, de novo, eu não entendo muito de games, os termos e tal, mas eu vou falando o que eu senti. Quando eu peguei pra jogar, a mudança ela é muito brusca, sabe? É uma quebra assim, cara, bizarra pra dizer o mínimo, sabe? É muito diferente. Porque o que acontecia? Eu me lembro que lá no God of War de 2005, por exemplo, uma coisa que a gente tinha era, você tá lá lutando contra uma enxurrada de inimigos. Quando você vai fazer uma defesa, o que eu tenho na mente era, o Kratos, o personagem, ele imediatamente virava, não importa o ângulo que viesse o ataque. Ele se protegia, se cobria ali com as blades e bloqueava os golpes. Inclusive virava na direção de onde o ataque vinha. Jogando de 2018, eu lembro que eu lutei contra uns lobos, tipo, nível 1, então ele tem elementos de RPG, né? Mas bem mais ou menos. Eu lembro que eu tava lutando lá contra uns lobos com machado, o que já era estranho pra mim, porque o machado ele é uma arma corpo a corpo, né? Apesar do machado Leviatã também ter arremesso, a tendência é ele ser melhor no corpo a corpo, puxar. Enquanto as blades são uma corrente que tem um certo comprimento, então elas são umas armas de média distância, curta média distância, mas mais média, entendeu? Você consegue manter uma certa distância do seu inimigo. Então, o primeiro choque que eu tive foi esse, das armas.
O segundo foi que eu tava lutando com esses lobos, subiu o escudo, né, pra defender o ataque. Então já começa aqui, não era Blade, não era o Velocino de Ouro, do Jazão, dos Argonautas, era um escudo. E aí, eu bloqueei o ataque que vinha da frente e tem uma setinha que ela te guia de outros ataques que vem, né, um negocinho dourado que vai ficando vermelho. Tomei o golpe pelas costas e morri. E eu, ué, o que aconteceu? Aí sobe a tela da Dick e fala, olha, os ataques você só vai efetivamente bloquear se você estiver virado na direção deles. O que pro realismo é uma maravilha, mas pra quem tava saindo de um jogo que, ou pelo menos na cabeça, lembrava do jogo sempre virar na direção do bloqueio, você tomar um por trás é sacanagem, né? Sei o quanto essa frase ficou meio dúbia. Mas enfim, então a principal mudança na jogabilidade foi essa. Ele tem elementos de RPG, então tem níveis, né? Mas esses níveis não são tão determinantes. É claro, se você tá nível 1 pegar um bicho nível 7, você tá lascado. É muito difícil ganhar. Dá, mas pro casual como eu é muito mais difícil. Mas essa mudança, essa escala de níveis, ela não é tão determinante como, por exemplo, Assassin's Creed Odyssey ou Origins, né? Que tipo, cara, você tá lá, nível 1, você pode trombar com um maluco nível 50. Uma paulada você tá morto. Não é tanto assim, entendeu? Essa diferença ela não é tão abissal e nem tão determinante na gameplay, né? Enquanto você vai jogando. Isso é a diferença de 2018 pro God 3, que inclusive eu joguei os dois muito próximo um do outro, porque eu joguei o 3 no PS4, aquela versão remasterizada. E mesmo assim, tipo, e aí é onde as diferenças ficavam brutais, assim, sabe? Tô usando bastante essa palavra, mas tipo, gritantes. E eu joguei o de 2018, se eu não me engano, antes de jogar o God 3, né? Então era, meio que foi uma salada aí, sequencial. Mas, claro, os gráficos estão lindos, as imagens, né? A neve, é tudo muito maravilhoso. E o que mais? Que eu vi o pessoal comentar, porque isso eu vou trazer lá pro Ragnarok. A HUD do jogo, né, que é o menu, quando você aperta o menu pra ver, ele é muito, tipo, tem muito mais opções que o 3, tem submenus, tá muito bonito, tá muito temático, é bem legal, bem bacana. E a história do de 2018 é lindo. E ele termina, né, porque obrigatoriamente você ia entrar no Ragnarok. E aí é onde o vídeo agora começa efetivamente. Bom, estamos no ano de 2022, né? E 4 grandes jogos estavam me chamando a atenção esse ano. Confesso que um deles, que eu vou falar vai ser o segundo jogo, não me chamou tanto, mas eu sabia que estava aí na grande mídia. O primeiro foi Horizon Forbidden West. Eu joguei o primeiro, tava de olho no segundo. O outro jogo era o Elden Ring, né? Jogo que os caras falam que é famoso pela extrema dificuldade, então eu realmente não faço empenho de jogar. Mas a galera tava falando muito dele, e quando saiu tava falando muito bem. Inclusive era um jogo tão grande que eu acho que foi uma burrice enorme o pessoal da Sony ter colocado uma janela curta entre Elden Ring e Horizon Forbidden West. Não devia ter pagado, porque isso meio que ofuscou o lançamento de Horizon. Se tivesse jogado pro restante outros meses do ano depois, teria feito muito mais sucesso. Eu sou realista, Horizon é um puta jogo, é muito legal e eu adorei, mas foi uma estratégia bem burra, sabe? Não ia ter peito pra tancar. E o resto do ano não tinha grandes lançamentos, do ponto de vista comercial era mais sábio, né? Mas, enfim, também tô divagando. O outro jogo foi um que saiu muito próximo, A Plague Tale Hacking, se não me engano, que eu joguei no Xbox, mas, sinceramente, é um jogo bem... né? Dane-se. E aí teria em tese, né, um grande lançamento que foi aquele do Batman, né, o Gotham Knights, mas o jogo é podre, é muito ruim, eu comprei e ainda não zerei. E muito próximo de God of War, que ferrou mais ainda a ideia dos caras. E aí a gente tinha o Ragnarok, que eu acho que todos os olhos estavam em cima desse jogo. É a conclusão de uma história, de um personagem símbolo da Sony, muito querido, e que tava na boca da galera, quer você quisesse odiar o jogo por ser muito fã de Xbox e tá naquela guerra de console,
ou por ser muito fã do personagem, do console e tal, e queria saber como que ia ficar. E a verdade é que pra mim não decepcionou de forma alguma. Tem alguns pontos que são mais fracos, claro, como tudo nessa vida, mas o jogo em geral pra mim foi perfeito e excelente, sabe? Então, vamos começar a falar sobre ele. Eu acho que a primeira coisa que eu quero falar é justamente aquela que eu falei do menu, né? É um ponto negativo no jogo. Eles aumentaram bastante. Quando você vai para uma sequência, claro, você quer expandir o universo, expandir tudo quanto for possível. Eu acho que essa máxima vale não só para cinema, livros, como também para os games. E o menu é o grande problema, porque o menu do God of War 2018 estava muito bonito. E eu acho que por uma questão de acessibilidade ele se torna um pouco mais seco nesse Ragnarok. Mas ele fica com muitas sub-coisas que, no fundo, pra mim não tiveram muita utilidade estarem ali. Era muito mais uma questão de você encher linguiça e aumentar, né, o repertório, a quantidade de coisas, do que propriamente ter uma utilidade nelas. Essa foi a primeira sensação que eu tive jogando o jogo. Na jogabilidade, né, no você tá andando com Kratos, eu acho incrível, né? Você tem agora o auxílio do Atreus. Eu não quero estragar spoilers, mas você tem auxílio de outros personagens também enquanto tá na sua jornada. Alguns mais ativos, outros nem tanto, né? Mas isso é um ponto muito positivo e muito legal. Abriu um leque de possibilidades, né? Enquanto parece que o pessoal fala que você se move agora muito mais verticalmente, subindo e descendo. Isso é fato, o outro jogo era muito travado nisso. Então foi uma melhora muito boa. E o mais importante, que eu vou tentar ligar isso com outro detalhe, né? Você tem violência nesse jogo, que é o core de God of War, é o núcleo de God of War, é a violência, é a brutalidade. E você tem, tá? Você tem. É claro que muito mais no de 2018, que não era, tipo, eles seguraram muito a mão nesse quesito, né? Agora eles voltaram um pouco mais às raízes, mas não se compara a nenhum dos três primeiros games. Que era, cara, vocês literalmente abriam a barriga de centauro e saíam as vísceras, né? Nesse você volta a ter um pouco mais, tem uma cena lá que não é spoiler porque é um spawn menor, né? Um inimigo menor. Você pega a arma dele e literalmente esmaga o crânio do bicho com ela, sabe? Do cara com ela. Isso é, porra, brutal pra caramba e muito bom. É a essência de God of War, né? É o que torna o jogo o jogo. Mas o que acontece? Por que não é tanto quanto os outros três, os três primeiros? Porque nos três primeiros ele estava em busca de vingança contra os deuses. E nesse ele tem um filho. Então, do ponto de vista narrativo, Kratos ele tá segurando a mão o tempo todo. Porque ele quer ser melhor do que o que ele era no passado. Ele quer deixar o passado para trás. E para quem jogou o de 2018, e se você não jogou, me desculpa, cara, o jogo já tem mais de 4 anos. Você já deveria ter jogado. A cena final, em Jotunheim, ele meio que se liberta, né? Ele tira as bandagens que cobriam as cicatrizes no braço dele por conta do pacto com Ares e deixa elas irem com o vento num claro sinal de libertamento, né? Kratos está se livrando das amarras dele, deixando o passado para trás e evoluindo como ser humano. E vamos falar ser humano apesar de não ser essencialmente mas enfim, vocês me entenderam. Então agora ele segura a mão na violência. O primeiro confronto deles, todos viram contra o Thor, ele não tá aquele cara brutal, nervoso, irritado, né? Como antes. Acontece um pequeno detalhe ali, que é onde ele se solta e eu acho que é, sabe, um corte de orgasmo muito grande, porque ele se solta e a luta acaba, sabe? Então é engraçado você notar isso. A gente tá vendo que o cara, ele tá velho, ele tá cansado e ele tá tentando mudar. E tem uma razão clara pra isso. Tem um motivo forte pra ele tá tentando mudar, não ser mais o que ele era antes. E aí é interessante você ver como é a progressão do Kratos e do Atreus. Claro que a gente meio que não se importa muito com Atreus, enfim.
a gente não se importa muito com ele. Porque querendo ou não é God of War e não God of Mischief, né? Deus da trapaça. O Loki não importa muito. Ele tá lá tentando se descobrir, entender o seu propósito e onde ele se encaixa na grande profecia do Ragnarok. Mas a gente tá aqui pra ver o Kratos, né? Pra ver o Deus da guerra. E, cara, como eu falei, eu nunca em toda a minha vida tinha visto uma mudança, uma virada tão grande em um personagem como foi a dele. Ele sai do maluco obcecado por vingança, raso pra caramba, a profundidade de um pires, pra um cara com tantas camadas, tantas facetas, tão bem trabalhado, que nem parece o mesmo personagem. Mas você sabe que é não só pela estética física, mas porque em vários momentos ele solta aquela besta enjaulada, agressiva, né, imparável que ele tem. Isso é muito legal. Isso é muito legal de acompanhar mesmo. A gente percebe que evoluiu e que melhorou. Eu sei que tem muita gente por aí, por esse YouTube, que vai estar comentando: ah, não é mais God of War, ah, mudou e tal. Mas você tem que entender que esse caminho ele era necessário, precisava. E para fechar a história do Kratos, e eu disse até para um amigo meu, Giovanni, abraço para você também, que claro, você paga roteiristas e consegue fazer novas histórias, isso não vai faltar, mas do que você tem até agora é um fechamento muito bom. Do jeito que ficou, o Kratos evoluiu, conseguiu uma família, tem um filho e tal, a história dele se encerra de uma maneira muito linda, muito boa, entendeu? E diferente do primeiro God of War, entendeu? Essa mudança ela era necessária e ela foi construída ao longo de 2 jogos de uma maneira sublime, muito boa. E eu queria muito que as pessoas enxergassem isso. É claro que a gente tem problemas, né? O primeiro problema, assim, que ficou estampado, conversando com esse meu amigo Giovanni, ficou, tipo, evidente, é que o vilão, ele é muito pobre. O vilão a gente sabe que é o Odin, a gente sabe que é o Thor, mas as motivações principais dele são bem ruins, fracas, né? É claro, o Thor é muito melhor trabalhado, é muito mais interessante, não vale pra essa máxima. Desculpa, gente, foi mal. E não vai ter edição, vai ficar assim mesmo, porque eu não sei editar. Inclusive, acho que vocês estão vendo vários cuspes aí, mas também é nóis. Mas o Thor ele é bem trabalhado, mas o Odin não é. A motivação do Odin, a lógica dele, o MacGuffin que move ele, é uma verdadeira porcaria. É fraco, é ruim, sabe? Você não compra a ideia dele e a motivação dele. Eu não comprei em momento algum. Eu fiquei perguntando, tudo bem, você tá buscando conhecimento, o que você vai fazer com isso, cara? Conhecimento por si só não serve pra nada. Entendeu? E a motivação dele é basicamente essa, ele tá buscando conhecimento. Mas conhecimento infinito por si só não vale de muita coisa, você precisa fazer alguma coisa com ele, sabe? E aí fica muito naquela das possibilidades. Ah, imagina o que ele pode fazer com o conhecimento infinito. Se você não me der efetivamente alguma coisa pra ter medo, não tô nem aí, não sei nem porque eu tô tentando impedir ele. Deixa o cara com o conhecimento infinito dele, velho. Qual que é o problema? Então o vilão, essencialmente, é muito fraco. Esse é um dos principais pontos negativos a se abordar. Talvez não faça lógica na continuidade, mas dane-se, é isso mesmo e vamos que vamos. Eu tenho pra mim que esse é o principal ponto fraco do jogo. É o que não sustenta muito bem a história. Porém, a interação com os personagens secundários e o background, né, o pano de fundo de cada um deles é maravilhoso, gente. É muito bom. Todos eles são muito bem desenvolvidos, né? Nós temos o Tyr que aparece, nós temos que no geral é muito legal. Nós temos a Freya, a gente tem os anões, os irmãos Huldra e novos personagens aí que estão no jogo e que são, cara, bem trabalhados demais. É muito legal. Os vilões são, em sua maioria, fracos, a exceção do Thor, né? Mas fracos no sentido de história mesmo, tá? Não de poder. Mas os que circundam ali o Kratos e o Atreus, ó, nota 10. Eu acho que
sobre gráficos, né? Tá lindo. Eu joguei no meu PS5, na minha TV meio fodona, né? Que é uma TV relativamente boa, eu acho. Ficou maravilhoso. Imagem perfeita. Eu tenho várias cenas ali que eu demorei muito tempo para aprender a gravar, né? Direto do PS5. Coisa linda, fina mesmo. Eu acho que o único problema mesmo é tipo... e nem tem a ver, cara. Tô aqui viajando, tô, sei lá, só jogando as ideias, né? Mas, como eu tava falando com o Gi também, super fã da franquia e tal, então a gente trocou muita ideia. Talvez pudesse terem colocado uns capítulos aí pra gente rever determinadas cenas e determinadas lutas, né, em específico. Seria muito bom. Uncharted tem isso. E outros jogos poderiam emular. Eu acho que não atrapalharia em nada. Até seria mais benéfico, mas enfim. E é isso, gente. O gráfico é maravilhoso, pelo menos essa parte. Mas a história mesmo, pra fechar, que é onde eu ia me ater, que é, sabe, eu não sei se eu falei tudo nesse vídeo que eu gostaria de falar, eu simplesmente vou soltando conforme eu lembro. Mas, cara, se fosse, eu não sei se como que funciona na indústria dos games, sabe? Mas pra mim, em qualquer outra mídia, ganharia facilmente, por qualquer outra mídia, né? Estamos falando de cinema, série e tal. Ganharia facilmente o melhor roteiro adaptado. Porque que conclusão perfeita, que conclusão redonda da história de pai e filho, da história do Kratos. Que coisa mais linda. E eu sei que a maioria dos meus amigos que já viram isso, já jogaram. Então eu quero falar que tem uma cena, que é a cena onde eu entendi que acabou, sabe? Se eles quiserem, não precisa mais fazer nada. Tá perfeito do jeito que tá, sabe? O Kratos e o Atreus estão em Helheim, atrás do Garm. E depois de uma conversa, o Atreus ele emula uma coisa que o pai dele falou pra ele no de 2018, né, no God de 2018. Ele fala a mesma frase pro pai dele. A gente vê o Kratos pedindo desculpa. Jamais imaginei que isso aconteceria desde o primeiro jogo até agora. Esses 5 que eu joguei. Ele pede desculpa pro Atreus. O Atreus olha pra ele e fala assim: sem desculpas, pai, só melhore. É a mesma frase que o Kratos falou pra ele lá atrás. E aí, gente, eu fico todo arrepiado, sabe? O negócio assim, sobe na garganta de tão emocionante que é. Eu gosto de uma boa história, eu gosto de verdade de uma boa narrativa. Então até minha voz fica meio falha, né? O Kratos ergue a cabeça com as mãos no machado e dá um sorriso de verdade. E é bizarro pensar que esse cara violento pra caramba, boca rasgada, nariz torto lá, ele ia, de verdade ele ia dar um sorriso feliz, né, pelo filho dele. E ali eu entendi, cara, acabou. Não precisa mais. A história do maluco se fechou. E se fechou de uma maneira muito redonda, muito boa, sabe? Nossa, eu amei, eu adorei mesmo. Ali, caramba. Só de pensar, realmente eu fico todo emocionado. Claro que o final é ainda mais lindo. Consegue superar ainda mais essa parte. Mas eu acho que o final é um spoiler muito maior do que essa parte em particular, que eu sei que todos os meus amigos que jogaram já e que podem ver esse vídeo e se interessar por ele, já passaram disso. Mas o final ainda consegue, sabe, de novo, me emociona só de lembrar, mas consegue fechar com chave de ouro mais ainda essa dinâmica de pai e filho e esse ciclo do Deus da Guerra. Cara, excelente. Eu acho, na minha opinião, claro que eu sou suspeito pra falar porque eu amo essa franquia de paixão, eu não joguei Elden Ring, mas eu acho que assim, do ponto de vista narrativo, poderia dar até um Oscar tranquilamente, sabe? Porque, nossa, eu nunca, de novo, vou estar me repetindo aqui, mas vamos lá mais uma vez. Eu nunca vi uma mudança tão grande de personagem, de uma maneira respeitosa para as raízes dele, com a origem dele, mas que evoluísse tão bem, sabe, de uma maneira tão bem evoluída, tão completo, tão redondo, tão bem feito. Eu
nossa, God of War pra mim é especial, a franquia é especial. E esse de 2018, ele conseguiu elevar o nível do jogo, sabe, pra outro patamar. É maravilhoso. E eu não sei quanto tempo esse vídeo ficou, gente, mas tá aí. Quem tiver acompanhado, muito obrigado, agradeço muito. É nóis e até a próxima.